Hoje é sábado, mais uma vez estamos com vocês em oração. E hoje eu vou abrir com a oração a Nossa Senhora da Luz. Mas antes, vamos fazer uma oração, homenagem à nossa mãe tão grandiosa que cuida de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Oração a Nossa Senhora da Luz. Depois vai estar lá na descrição essa oração. Ave Maria, mulher pobre e humilde, bendita do Altíssimo, Virgem de esperança, profecia dos nossos tempos, nós nos associamos ao teu hino de louvor para celebrar as misericórdias do Senhor, para anunciar a vinda do reino e a liberação total do homem. Ave Maria, humilde, serva do Senhor, gloriosa Mãe de Cristo, Virgem fiel, lugar santo do Verbo, ensina-nos a escutar a palavra, a sermos dóceis à voz do Espírito. Ensina-nos a escutar os seus apelos do íntimo de nossa consciência e a ver suas manifestações nos acontecimentos da história. Ave Maria, mulher de dor, mãe de todos os vivos, esposa virgem junto da cruz, nova Eva, se nosso guia sobre as estradas do mundo, ensina-nos a viver e a propagar o amor de Cristo. Ensina-nos a permanecer com você junto das inumeráveis cruzes em que teu Filho ainda está crucificado. Ave Maria, mulher de fé, primeira entre os discípulos, Virgem, Mãe da Igreja, ajuda-nos a perceber sempre a esperança que está dentro de nós, confiando na bondade do homem e no amor do Pai. Ensina-nos a construir o mundo do interior, na profundidade do silêncio e da oração, na alegria do amor fraterno, na fecundidade insubstituível da cruz. Santa Maria, Mãe dos crentes, Nossa Senhora de Lourdes, reza por todos nós. Amém. Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança, vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento para que, resgatadas pela morte,
e absolvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor, elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar a vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, o tema de hoje, a gente vai falar sobre o que acontece, né, na área do Espiritismo e por que ainda o Espiritismo não aconteceu de verdade, infelizmente, não é tido como religião. Porque se fosse como religião, não haveria tanto medo de se abrir como as outras religiões, que religião é uma coisa só. Só que eles acham, né, que é assim, né? O evangélico, o católico, na verdade é uma coisa só. A religião é Deus, é a obra. Porque se fosse unido, não haveria o que aconteceu tudo aí. Clínica de maluco. É muito comum encontrarmos indivíduos em plena doença psicológica e psiquiátricas trabalhando em casas espíritas, em mesas, rodas e até em atendimentos individuais, falando um monte de besteiras e atrapalhando todos os trabalhos. Na verdade, é um conjunto de energias que necessitam de amparo e ajuda, desde do dirigente até o menor trabalhador. Tudo tem que ser visto. Porque o menor trabalhador não pode falar para o dirigente, olha, você está errado, e chamar no canto e conversar. Ele tem o direito de fazer isso. Mas tem medo de perder o cargo. Às vezes a pessoa tem um cargo, tem medo de perder o cargo. Então ele não chega junto e fala, olha, eu não gostei do que está acontecendo. Porque às vezes o dirigente não aceita. Exemplos, quando pessoas necessitam de ajuda na anamnese. Tem casas que tem uma entrevista antes, muitas delas. E aí se opina, não pode opinar, tem que escutar, abre a ficha e depois o que acontece ali nos trabalhos. É ali que é feito tudo. Então não pode, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo. Opa, mas espera aí, se fosse assim... Tem o psicólogo, tem o psiquiatra, que devem ir também. Porque a maioria do pessoal que trabalha em casas espíritas estão doidos, estão malucos. Principalmente o pessoal da apometria. Estão alucinados. Opa, vamos parar com isso. Está errado. As casas espirituais devem refazer-se em reciclagem e estudos bíblicos fundamentados. Nada acontece sem Jesus e o universo, que é Deus, nada. Sem eles, sem essa energia universal, não acontece nada. Como que é? Percebendo que entre os colaboradores há necessidade de atendimento da matéria espiritual e mental. Então, o que quer dizer aqui? O dirigente fala assim, ó, hoje você não trabalha, hoje você vai ser cuidado. É isso. Necessidade esta de um especialista profissional na área médica. Fala assim, olha, nós vamos trabalhar o lado espiritual, mas você tem que ir no médico. Digo, um trabalhador doente não pode ajudar ninguém. Acabou de, né? Só está dando aval. Muitas pessoas em procura de ajuda criam expectativas de curas. Você vai criar expectativa de cura e você não foi no médico? Opa, vamos parar. Vamos parar com isso. Grandes lugares onde pessoas atendiam milhares e milhares e milhares, onde colocou assim um personalismo lá em cima. Olha o que aconteceu. A gente precisa falar nomes aqui não fala nome de ninguém. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí, né? Não é um engodo, hein? É um engodo. Aviso. São elaborados grandes circos
onde o palhaço necessitado nem tem a menor ideia que está acontecendo. Tem casas que vocês nem participam. Vocês ficam esperando lá e eles trabalham lá e aqui vocês não sabem o que acontece. Mas eu sei porque eu já trabalhei em inúmeras casas. É circo. E não falo quais são as casas. Vocês têm que perceberem. Não facilito nada para ninguém. Então vamos tomar cuidado com isso, hein? Que a maioria está tudo doente. De verdade. Ah, mas está cuidando por enquanto que está trabalhando. Não. Tem que fazer trabalhos para cuidar. Só dos trabalhadores. Separar. E aí atender a assistência. Aí sim. Aí o trabalho é glorioso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos relata da aliança da ciência com a religião. É lógico, Allan Kardec, com a sua inteligência, sempre associou essas duas matérias. Entretanto, quase perdeu êxito em seu estudo espiritual, mas submetido pela religiosidade, dentro dos seus relatos, absorveu em seus escritos momentos bíblicos. Estou falando que tem que ter. Fazendo que seus escritos fossem aflorados mundialmente. Muita pressão da igreja. Mas uma pergunta: por que o Espiritismo não é uma religião? Isso é para a gente refletir. Fala que é religião. Se fosse religião, né? Essa bagunça. É candomblé, umbanda, apometria. As pessoas têm que se unir e fundar uma coisa só, sem personalismo. Aceitar dentro das federações tudo, sem hipocrisia. Porque se tiver hipocrisia, tem personalismo. Aí sim, e não fazer a pessoa ficar estudando feito bobo ali. Desculpe do bobo. E não deixar a pessoa descarregar a matéria. Tem que deixar a pessoa trabalhar assim e orientando. Olha, está fazendo errado, não é assim, e orientando que esse é o modo correto. Pois é, esta pergunta que foi feita: por que o Espiritismo ainda não é religião? Não tem espaço como as demais. Então isso é uma pergunta para a gente meditar. Cada um tem a sua resposta, cada um tem a sua resposta. O que deixa-nos preocupados é a relação de personalismo, como foi falado, que se encontra entre os dirigentes dos centros espíritas, mostrando certo poder no qual não possuem, sabendo que Deus está no comando. Então, há uma necessidade de integração entre todos os espíritas. Na hora que integrar tudo, aí vira religião de verdade, né? Tais como as federações diversas. Eu não estou falando só, tem várias, tem a Umbanda, Candomblé, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Todas, vamos parar com isso, vamos normatizar aí, tudo isso aí, colocar regras. É uma coisa só, para abranger toda essa espiritualidade. Deixar de lado todo esse personalismo. Ah, mas você pode trabalhar em outra casa e você estuda aqui. Não, você vai trabalhar aqui também, em outras casas também. Que é doação, doação de amor. O Espiritismo é doação de amor, incondicional. O estudo é importante, mas o colaborador, havendo necessidade de trabalhos espirituais, tem urgência para que esse equilíbrio e harmonia da matéria e o lado espiritual possam ser ajustados. Jesus, em seus ensinamentos, nunca deixou de orientar e falar do lado espiritual, trabalhando com a fé e o propósito de ter ações para que tudo
acontecesse, inclusive das forças de energia e da perseverança que todos devemos ter. É perseverar. Ah, não deu certo a primeira vez, vamos tentar outra vez. Ou muda as formas de chegar no objetivo, mas sem prejudicar as outras pessoas. Informações segundo os escritos do Evangelho, dizia que a ciência nunca aproxima da religião, mas isso está caindo em descrédito. Olha o que está acontecendo aí, né? Está muito rápido, tudo muito rápido. Muitas coisas estão acontecendo muito rapidamente, como eu acabei de falar. Onde a energia da espiritualidade vem sendo testada com o mundo corporal e espiritual, cujo progresso e a evolução são as leis de Deus, que é o universo. Sem as leis de Deus, não acontece nada. Agora, continuando, e depois eu vou finalizar com uma prece. Os grandes enganos veiculados em nome do Espiritismo. Isso para continuar com a matéria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conceito foi ensinado por Jesus e devemos seguir à risca sob a pena de passarmos em verdade sob o pretexto de vanglórias. Toda a verdade deve ser compreendida e propagada de forma a edificar a formar almas comprometidas com as coisas espirituais que devem ser respeitadas e obedecidas. Não somos e nem devemos achar que somos o dono da verdade. Fundamentar é preciso. Essas coisas para a gente refletir. Por que não é tido como religião? Porque não tem união. Não tem. Tem muita bagunça dentro das casas. Elas se dividem. Na verdade, quando percebe que tem um dirigente, tem vários. Cada um faz o que quer e não respeita. Tem que ter regra. E a casa que não tem regra é problema. Porque às vezes tem um monte de trabalhador, o mentor fala assim, bom, eu estou mandando todo mundo embora para poder acertar, para continuar novamente. Porque desse jeito não dá. Então, para quem que você trabalha? Para o universo, em oração. Esse é o recado. Eu trabalho para o universo agora, para as almas. Uma pessoa falou assim para mim, pois é, trabalha com os mortos, com as almas, é uma glória. E ela está certíssima, porque o que elas pedem é oração, não fica aqui me pedindo um monte de coisas absurdas, horríveis, que nem vou relatar, que não vem ao caso. É muito perigoso e comprometedor dizermos coisas alheias sem fundamentação, por isso que a gente tem que ler bastante, na hora que tiver um livro. Não um livro como a Bíblia, mas tem que trabalhar em cima da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus. Um livro falando assim, espíritas, aqui está. Não vários. E parar com o invencionismo, hein? Senão a coisa pega, hein? Aí fundamento, às vezes a pessoa escreve um livro e fica alucinado aí, achando que existe Desculpa, eu vou falar agora uma frase, vocês vão ter rir. O pino da parafuseta da peripemboca, inventando coisas que não tem nada a ver, esquece da palavra de Jesus. Jesus está no comando e o universo está aí. Parar com essas coisas. Vamos botar os pés no chão e mandar o pessoal ir no médico. Médico estuda, aqueles que estudam de verdade, porque tem, né? Todo lugar tem os, né? Vocês sabem, os probleminhas. Não é só na área médica. Tem que ir no médico. Tá doente, tem que ir no médico. Tem o lado espiritual? Sim. Hoje, dentro dos hospitais, tem as equipes. Estão sendo implantados programas de equipes paliativas para ajudar a família e o doente. Inclusive, até o
trabalhador no hospital. Portanto, dá licença. É necessário pesquisar cuidadosamente o assunto a ser abordado, de forma a colocar de forma correta e com fundamentação como estão sendo os conceitos próprios e injustificados. Às vezes o que a gente acha, e aliás, quem acha não acha nada, certo? Por isso que ele diz, o mentor, você tem um livro. Qual é o livro? Ele falou assim, você não sabe? É o livro, dá licença, este é o livro. Este é o livro, não interessa se é apometria, se é umbanda, se é candomblé. Não interessa, o livro é esse. O livro do Senhor. Esse é o livro. Fez e ficar alucinado, não acontece nada. São palavras em cima de palavras. É a oração, é a base de tudo. O que mais vemos na mídia, às vezes jogadas com sensacionalismo, verdadeiros absurdos que, ao contrário, ao invés de promover o conhecimento, disseminam a desinformação e formam conceitos errôneos. Sem a Bíblia não tem jeito. Fica falando que 3 pontinhos que eu não vou falar, né? Não estou aqui para criticar, mas vamos botar o pé no chão. E é isso. Por isso, a base de tudo está no Pentateuco, codificado por Allan Kardec, notadamente em O Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, O Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Fala aqui dos livros, mas sem a Bíblia não acontece. Que assim seja, graças a Deus. Como prometido, agora eu vou fechar com uma oração. É uma oração forte que quando as pessoas estiverem com problema dentro de casa, não precisa falar em voz alta. Mentaliza ela. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador e do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, em Deus, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.